Então, é que a gente vai começar a apresentação de hoje e eu tenho uma coisa para poder falar para vocês. Já entendi, você tem medo de falar em público. Não basta simplesmente você ter segurança, não basta simplesmente você ter todo o conteúdo dominado, mas quando você vai falar em público, suas mãos ficam frias, você começa a tremer, a sua boca fica seca, seu rosto fica vermelho e as palavras parecem que tem um labirinto na garganta para poder passar e sair. Eu sei o que é isso. E o que eu tenho para te dizer hoje é que essa história não precisa terminar assim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público, o que acontece dentro de você quando você tem medo de falar em público, como tratar e como vencer. Ou seja, aqui você vai ter o pacote completo e vai sair desse vídeo pronto para lutar contra o medo de falar em público e vencer. E não tem nada difícil ou muito complicado aqui não, tudo vai ser muito prático e você vai vencer o medo de falar em público. Vem comigo! Fala destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória. Já ajudei dezenas de pessoas a resolverem os seus problemas de comunicação e é claro que eu estou aqui hoje para ajudar você. Obrigado, amigo, você é um amigo. E como a gente falou no início, aqui o tema é sobre medo de falar em público. Aquilo que faz com que você, por mais que tenha uma mensagem brilhante, um conteúdo impressionante, algo que vai impactar a vida das pessoas, não consegue fazer isso, porque na hora de falar você trava. E antes de mais nada eu quero te dizer que você está diante de uma pessoa que tinha muito medo de falar em público. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo só para ilustrar como eu tinha medo de falar em público, para vocês entenderem que essa pessoa que eu vou falar era exatamente essa que está falando agora. Um dia eu estava com muita vontade de tomar um iogurte que eu gostava, o meu preferido, aquele que eu muitas vezes esperava o dia da semana para poder tomar, de tanto que eu gostava desse iogurte. Imagine aí aquilo que é preferido para você, que você espera quantas horas para poder viver ou comer ou experimentar esse momento. Eu gostava muito desse iogurte. E aí minha mãe me deu o dinheiro e me pediu para ir comprar. Só que quando eu cheguei dentro do mercadinho que vendia esse iogurte, e se você não é daqui do nosso sertão, provavelmente mercadinho pode soar uma palavra estranha para você, mas a gente geralmente chama mercadinho um pequeno supermercado, ou uma mercearia, ou um mini box, ou um mercantil, ou seja, um mercado pequeno. Então quando eu cheguei no mercadinho, que eu olhei no freezer o iogurte que eu tanto esperava para poder tomar, então olhei para o iogurte, peguei, só que quando eu me virei, que eu olhei para a pessoa do caixa, eu simplesmente travei. E eu não precisava falar nada, eu só precisava colocar o iogurte no balcão, ele iria receber o meu dinheiro, colocar numa sacola e me entregar. Mas só de imaginar que eu iria passar por aquela pessoa, olhar nos olhos dela e talvez precisar falar algo, eu simplesmente travei. Então, o que foi que eu fiz? Eu voltei para minha casa, pedi à minha mãe para que ela comprasse o iogurte para mim. E eu estou te contando essa história para te dizer uma coisa muito simples. Se teve jeito para mim, também tem jeito para você. Então, não se desespere. Então, o primeiro ponto que a gente precisa levantar é por que você tem medo de falar em público? E a resposta é bem simples. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo do que o falar em público pode causar em você. E eu estou dizendo pode porque você não tem a certeza de que vai acontecer aquilo que você teme. Você tá falando sério? E existem muitas causas objetivas e subjetivas sobre o medo de falar em público. Eu vou elencar basicamente 5 aqui. A primeira causa é a exposição. É quando você sai da sua zona de conforto. E aí você não quer sair dessa zona de conforto, porque afinal essa zona de conforto não te deixa exposto. E aí você prefere não falar em público para não ficar exposto para ninguém. O segundo ponto é a imagem. Quando você teme estragar a imagem que as pessoas têm de você. Porque no final das contas você já se sente tão inferior, tão minimizado, tão menosprezado, que você acha que quando você vai falar, as pessoas vão olhar para você e vão rir de você, e vão menosprezar você, e vão tratar você com menos atenção do que já trata hoje.
A terceira causa são as consequências. A fim de evitar que você perca determinadas oportunidades, a fim de evitar que você sofra bullying, que riam de você, façam chacota de você, aí você prefere não falar em público. Ou seja, não por medo de falar em público, mas por medo disso, você não fala. É verdade. Quarto ponto são as crenças limitantes. Você já imagina que não é bom o bastante. Você já imagina que vai estragar tudo. Você já imagina que vai travar. Você já imagina que não tem o dom da palavra e por isso vai estragar tudo em algum momento da sua fala. E aí você prefere não falar. E a quinta causa são as experiências. Se você já passou por alguma experiência de falar em público e não foi nada boa, traumática, foi terrível falar em público naquele dia, então você prefere não passar por isso novamente. Eu não queria mesmo! Isso não precisa terminar assim. Você não precisa viver o resto dos seus dias com medo de falar em público. E é importante que você entenda uma coisa. Muitas vezes, quando você deixa o medo dominar você, você se protege, é verdade. Você se protege do possível bullying, de perder oportunidades, de ser menosprezado, de certa forma, fazer com que as pessoas olhem para você de uma forma negativa. Mas, ao mesmo tempo, você perde oportunidades. Oportunidade de se posicionar, oportunidade de deixar aquela mensagem que é tão importante para aquela situação. Você perde oportunidades de ser livre, de ser quem você é. E isso, se for vencido para você, eu acredito que deve ser muito bom. Sim ou não? Fala para mim nos comentários aqui o que seria para você deixar vencer de uma vez por todas o medo de falar em público. Eu acredito que seria libertador para você, não? Eu, quando venci o medo de falar em público, quando consegui de fato me perceber que, mesmo que muitas vezes eu fique nervoso, mesmo que muitas vezes eu não esteja à vontade num ambiente ou outro, isso é natural, pode acontecer, mas não temer falar, não temer o que as outras pessoas podiam pensar ou dizer e principalmente estar seguro na hora de falar, de deixar a minha mensagem, de me posicionar, isso foi para mim uma baita de uma vitória. Eu saí tão vencedor, tão confiante em mim mesmo quando eu fui percebendo que isso não me prendia mais. E é isso que eu quero que você também tenha. Então agora eu vou te passar um roteiro prático que você, aplicando isso para a sua vida, com certeza você vai ter resultados bem melhores e vai conseguir vencer o medo de falar em público. Passo número 1. Identifique o medo. Como eu já te disse, você não tem medo de falar. Você tem medo do que o falar em público pode causar em você. Porque você costuma conversar com seus amigos, sim ou não? Você costuma conversar com um familiar, com alguém que você confia. E é isso que você precisa entender. E para que isso aconteça, para que você vença o medo de falar em público, você precisa conhecer o seu inimigo. Identifique o medo. Identifique o que de fato faz com que você tenha medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público por conta de uma experiência ruim que eu tive na minha infância, na minha adolescência, há 10 anos. Identifique qual é o seu medo. Quando você identificar o medo, você vai transformar algo nebuloso, que é algo que você não conhece, em simplesmente algo que é um problema e que você pode tratar e resolver. Tá bom. Passo número 2. Localize os gatilhos. É importante que, além do medo, você também perceba as ocasiões em que esse medo se apresenta, aquela situação, aquele problema. Eu lidei com uma pessoa uma vez, não foi meu aluno, que quando ele percebia que alguém olhava para ele paralisava. Caracas. E isso tem muito trauma na sua infância porque ele teve um pai muito rude que brigava muito com ele. Então, todas as vezes que ele se percebia enxergado por alguém, principalmente quando alguém olhava ele nos olhos, ele simplesmente se paralisava porque voltava para aquela ocasião onde o pai era rude com ele. Então ele já tinha na cabeça que tinha feito alguma coisa errada. Além de identificar o que é que causa esse medo, qual é o lugar, qual é a ocasião, qual é o gatilho que faz com que você se paralise. Quer gravar comigo? Eu vou botar isso aqui no vídeo, viu? Perguntando se você quer gravar comigo. Passo número 3. Explore as crenças limitantes. Muitas vezes uma crença limitante fica presa na nossa cabeça quase como uma cláusula pétrea que ninguém pode mexer. Ah, eu vou estragar, eu vou gaguejar, eu vou falar besteira, eu vou estragar tudo. Calma! Será que você vai estragar tudo mesmo? Não sei. Será que se com uma preparação,
com um treino, com um estudo adequado sobre aquele tema, você não conseguirá fazer um bom trabalho? Eu duvido muito. Então, diante das suas crenças limitantes, é importante você colocar elas à prova. Será que é assim mesmo? Qual é a base que faz com que você pense que essa situação é dessa forma? O que é que te leva a pensar que de fato você vai estragar tudo? Racionalize as crenças limitantes. Quarto passo, desenvolva uma estratégia de proteção. Quando você tem medo, quando você fica nervoso, você não vai ter as mesmas reações que você teria se você estivesse no seu estado normal. Então você precisa ter um refúgio, algo que faça com que você, quando o medo, quando o nervosismo bater, você vai conseguir se segurar e não cair no mesmo erro que você vem cometendo quando o medo aparece. O miserável é um gênio! E as estratégias são das mais variadas. Por exemplo, eu já cheguei a aconselhar pessoas a procure na plateia alguém que está olhando para você, está concordando com você, passando aquela confiança. Todas as vezes que você vai falar, você faz um contato visual com essa pessoa da plateia que te passa essa confiança. E isso vai reforçando você para continuar a fazer o seu bom trabalho. Um outro refúgio pode ser interagir com a plateia. Fale uma frase. Quando você perceber que o nervosismo está chegando, você interage com a plateia. O que é que você pensa disso? Olha para uma pessoa e faz uma pergunta. Olha para outras pessoas e interage com o público. É uma outra estratégia que pode funcionar para você. Ou seja, desenvolva aquele seu remedinho paliativo para que a dorzinha de cabeça vá passando enquanto você continua. Uma coisa que a gente precisa entender é que a segurança externa muitas vezes acalma o pânico interno que você vai tendo quando fala em público. Eu quero apresentar para você que eu tenho 2 cursos que podem te ajudar bastante nesse processo. Um é o Destrave Sua Fala em 30 dias, que é um programa de treinamento onde em 30 dias você muda e muito a sua comunicação. A gente trabalha desde o medo de falar em público, a estratégias como também vencer vícios de linguagem, como organizar as suas ideias, como você pode também trabalhar o seu discurso, trabalhar a sua voz, trabalhar com pausas, linguagem corporal. Ou seja, é um programa onde em 30 dias você é iniciado nesse processo de melhoria contínua da sua comunicação. E ele está num preço totalmente promocional. E eu te aconselho a conhecê-lo. O link está na descrição do nosso vídeo. E também nós temos um curso chamado Supere o Medo Falando, onde você vai encontrar todas essas estratégias aqui, mas de uma maneira muito mais aprofundada. É um programa completo para que você possa, de fato, vencer o medo de falar em público. Muitas dessas estratégias que existem no Supere o Medo Falando foi exatamente o que me fez vencer o medo de falar em público. Claro que muita coisa a gente também busca na literatura, porque é importante que a gente atualize, melhore, progrida também no conhecimento para poder apresentar para você. Mas muito do que está no Supere o Medo Falando foi vivenciado por mim mesmo. E eu te apresento também o Supere o Medo Falando. Está num preço simplesmente promocional. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir segurar esse preço, porque realmente ele está muito de graça. E além de tudo, você ainda consegue parcelar em muitas vezes no cartão de crédito, caso a sua situação financeira hoje não esteja muito boa. Mas pense, com esses 2 cursos, a sua comunicação vai melhorar da água para o vinho. Então, link aqui na descrição, mas corra. Como eu disse, eu não sei por quanto tempo eu vou segurar esse preço. Então, link na descrição do Destrave Sua Fala em 30 dias e do Supere o Medo Falando. Quinto passo, não negue pau. Não deixe de falar porque o medo, o nervosismo aparece. Não deixe de falar, porque a oportunidade de falar em público é a oportunidade de vencer o medo. O quê? Não acredito. Se tiver uma oportunidade, seja o discurso de Natal da sua família, seja a apresentação do seminário da sua faculdade, seja a apresentação de um produto no seu trabalho, seja aquela conversa que você precisa ter com um amigo, com um familiar, não negue palco, porque é lá que você vai encontrar sempre muitas oportunidades e até estratégias internas para que você possa vencer esse medo. Sexto passo, aprenda com os erros. Entenda, os erros são oportunidades fantásticas que nós temos para refletir sobre como nós podemos melhorar a nossa comunicação.
Ah, agora eu entendi! Então, falei uma besteira, ou não tive uma experiência boa na hora de falar em público, ou ainda, e isso acontece bastante, gaguejei, fiquei trêmulo, fiquei nervoso, tive uma comunicação ruim. Aproveite todos esses erros, observe-se, perceba-se, porque de fato você pode melhorar. Entenda que essa apresentação não vai ser a última apresentação da sua vida, então você pode e vai melhorar. O que você precisa é entender por que você errou. E quando você entende por que você errou, você tem como remediar e principalmente você tem como melhorar. Olhe para mim. O feedback transforma as falhas em combustível. O que você precisa é receber esses feedbacks e aprender com os seus erros. 7º passo, perca o perfeccionismo. Você vai se preparar, você vai procurar fazer o melhor trabalho possível, mas entender que você pode errar em um momento ou outro. E está tudo bem. Se você errou, você pode corrigir. Escute a sua avó quando ela diz que só não tem jeito para a morte. Sei. E o 8º e último ponto, e esse é simplesmente a pedra de toque, porque não adianta você perder o medo de falar em público se você não consegue executar esse 8º ponto. Se você não fica nervoso e entrega um trabalho pífio, é óbvio que o medo e o nervosismo vão voltar, talvez até com um pouco mais de força. Então, o que é que você precisa fazer? O 8º ponto, que é estudar comunicação. Isso eu já falei 80 milhões de vezes em qualquer lugar que você já viu a minha cara. Não basta só você saber o que falar, você também precisa saber como falar, porque como falar faz toda a diferença. Então você precisa estudar comunicação, você precisa saber como você pode empregar isso da melhor forma possível, como você pode falar sobre esse tema, quais os pontos essenciais de um texto. Tudo isso você precisa estudar. Como você pode entonar a sua voz para deixar mais clara a mensagem que você quer passar. Como organizar as suas ideias. Como apresentar as ideias. Como respirar de maneira adequada. Como utilizar as pausas. Como ter uma linguagem corporal adequada. São tantas coisas que você precisa definir e organizar e que fazem muita diferença na entrega do seu conteúdo, da sua mensagem, que você não pode menosprezar. Siga esses passos em ordem, eles se reforçam e se retroalimentam. Identificar, proteger, expor, aprender, treinar e evoluir. Comunicar é mais do que falar, é deixar a sua marca. Vença o medo de falar em público e deixe a sua marca de uma forma que o tempo não será capaz de apagar. Mas eu quero te ouvir, coloca aqui nos comentários o que é que você foi achando desse vídeo, se cada um desses passos foi sendo novidade para você, se você vai aplicar hoje cada um desses passos na sua vida, ou se você vai ficar paralisado ainda com medo de falar em público. Eu vou precisar ir aí. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço, dá aquele like todo especial que nos ajuda a entender se você está gostando do nosso conteúdo. E para não perder nada daquilo que a gente te apresenta, eu te convido a se inscrever no nosso canal, tocar no sininho da notificação, porque se você toca no sininho da notificação, o YouTube entende que tem que te entregar o conteúdo novo. Se inscreva no canal, toque no sininho da notificação, o link do Destrave Sua Fala em 30 dias está logo aqui embaixo, o link do Supera o Medo Falando está logo aqui embaixo. E se você quiser também conhecer um pouco mais aqui no YouTube, eu te convido a assistir esse vídeo aqui falando como você pode vencer os vícios de linguagem. A gente fica por aqui, um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.